Shalom, queridos, nossos queridos discipuladores, Maia FJ. Estamos aqui com o nosso legado, o apóstolo Elias. Ele, como esse missionário, né? O tempo todo missionário, apóstolo missionário. Se não for missionário, não é nada. Em primeiro lugar, missão. Missão é o projeto de Deus para nossas vidas, o ID. E o apóstolo Elias agora está com um apartamento, como vocês já viram no vídeo anterior, juntamente com toda a família, claro, eu e os filhos, nova dimensão. Apesar do bairro não ser de excelência, mas o condomínio estava legal, a gente estava muito diferente agora. Nós tínhamos um apartamento onde podíamos colocar auxiliar doméstica. E aí Deus fez muito mais do que isso. Não fiquei com auxiliares domésticas, porque o Senhor me agraciou com minha própria família. Mas quer dizer que sozinho não tente, sozinho não vai. Não tem como adorar dois senhores. Como servir a dois senhores? Então Deus providenciou, Ele viu o que eu queria. Vocês viram que no testemunho anterior, eu disse que a casa que nós morávamos lá nos Alagados, onde a gente foi cuidar das pessoas que estavam em cima das casas na maré, ali não tinha ninguém para querer ficar com a gente por causa da nossa casa. Deus providenciou uma casa. Nos deu um apartamento onde não somente auxiliares iam querer, aí fomos nós que rejeitamos, porque Deus nos deu a graça de ter nossa família cuidando de nós. Deus providenciou com que a Bispa Olga, que hoje é Bispa Olga, em fase de juventude, saindo da adolescência, foi para a nossa casa. Minha mãe havia falecido quando ela tinha 8 anos, e assim que ela completou o curso médio, foi morar conosco lá em Salvador. E junto com ela, uma colega de confiança dela, que estudaram juntas, e que ela pediu para ficar também na nossa casa. Na verdade, tanto a Olga como a colega, que era uma pessoa de bom caráter também, queriam apenas um lugar no nosso apartamento, um quarto para dormirem, para estarem ali hospedados, para arrumarem trabalho em Salvador. Todas as duas tinham terminado o curso médio, aí lá em Salvador estariam estudando, fazendo curso superior e também trabalhando. E aí vocês veem que o Senhor não quer você sozinho. Essas duas meninas, tanto a minha irmã como essa colega, elas me ajudavam de uma maneira tão maravilhosa que eu só podia dizer a Deus que melhor do que isso eu só dou disso. Elas cuidavam dos nossos filhos, elas cuidavam, se bem que eu gostava sempre de estar com os meus filhos, mas como era minha própria irmã, que Deus me deu assim de bandeja, então não somente cuidava da casa, como também cuidavam dos nossos filhos. E aí eu mergulhei de cabeça naquela invasão. E o apóstolo Elias mergulhou de cabeça na obra missionária dentro do ministério onde ele nasceu, cresceu e agora estava fazendo aquilo que sempre ele fez desde jovenzinho. Como eu disse a vocês, na primeira semana de casamento, ele foi atender a célula dele de adolescentes, nesse mesmo ministério onde ele cresceu. E agora que ele está num apartamento, numa situação financeira melhor ainda, saiu daquela pobreza toda e agora está de classe média. Agora ele se envolveu totalmente com a obra missionária dentro do templo e fora do templo onde ele nasceu. E aí, queridos, não prestou para o diabo. O diabo viu coisa feia, porque era o tempo todo o apóstolo Elias, que na época era apenas um missionário, Elias, que chamavam de diácono. Logo em seguida colocaram ele como diácono. Mas ele não ficava cuidando só das viúvas, não, ele cuidou de tudo. Era na verdadeira segunda pessoa de cada pastor. Na obra missionária não tinha igual. O tempo todo, queridos, nossos filhos, para ver o apóstolo Elias, só para dormir. Porque quando saía do trabalho, a obra, fosse que hora, fosse de dia, ele trabalhava de turno, fosse de dia, fosse à noite, era chegar do trabalho, já sabia, obra missionária. Ia ver as viúvas, ia ver os órfãos, ele visitava também, mas a parte do evangelismo era primordial.
Maravilha de Deus. E eu na invasão de Pernambués. Graças a Deus, testemunhos maravilhosos de famílias transformadas. Graças a Deus, o meu filho, que é psicólogo, um dos meus filhos que é psicólogo, o gêmeo com Eliseu, o Eli Samuel, ele teve o prazer de atender no posto de Pernambués, onde ele trabalha. Ele trabalha até hoje nesse posto, atendendo como psicólogo. E uma das crianças que foram servidas, abençoadas, a uma das quais nós estávamos dando alimento na sua família, que essa família estava passando fome, e uma dessas crianças, de uma dessas famílias que passava fome, foi atendida por quê? Justamente pelo meu filho, na área de psicologia, lá no posto de Pernambués, posto de saúde. E aí meu filho ouviu, aquele lugar onde ele ia comigo, um domingo, né, para cada um. Lembra disso que eu falei no vídeo anterior? Era um domingo para cada filho. E ele teve esse privilégio de ver essas famílias, e uma delas ele estava agora atendendo, na pessoa desse rapazinho, que já era um pai de família, dizendo, na psicologia eles têm que conversar, né? Então ele conversando, saiu o assunto justamente da mamãe do psicólogo Samuel. Ele não estava sabendo que estava falando com justamente o psicólogo que esteve com a mamãe lá na invasão, onde ele morava. E aí ele contou a história do bem que ele teve na vida, como foi que ele encontrou um momento de felicidade na infância, quando a irmã Raimunda, que no tempo eu chamava irmã Raimunda, nem chamava missionária Raimunda, não tem problema do nome, o importante é que você está fazendo. E aí, resultado, quando Dona Raimunda chegava lá aos domingos, com comida, com colchão, com roupas, tudo que a gente não tinha, dormia pelo chão. Aí isso era a nossa alegria, ter comida no domingo. E ainda ia buscar com ela, quando ela saía do trabalho no domingo, ainda me levava com ela para chegar no apartamento e levar a cesta básica, porque às vezes eu não podia levar tudo de vez, como eles tinham acesso ao nosso apartamento, podiam vir na nossa casa. Então, ele já deixava para diminuir meu trabalho, né? Aí eles vinham, às vezes, vinham buscar. Quando dava para levar, porque às vezes a Kombi é muito cheia. E aí era mais trabalheira para mim, para descer aquelas coisas todas. Ah, minha gente, o negócio é sério, viu? É unção, é poder de Deus. Isso aí é a graça de Deus nas nossas vidas. Só Deus faz isso. E até providenciar quem tomasse conta da nossa casa, ele providenciou. E para a glória dele, não foi pessoas estranhas, a minha própria irmã que ficou lá até quando casou. Quando casou, Deus providenciou já outras maneiras, porque os filhos já estavam crescidos, já estavam perto de vir para Lagoinhas, já estavam chegando à adolescência. Então, durante todo o período da infância dos meus filhos, a Bispa Olga, que é hoje Bispa Olga, a minha irmã, que teve essa obra maravilhosa na minha vida de cuidar das minhas coisas, daquilo que eu não era para fazer. Eu não nasci para ir para a cozinha, eu não nasci para ir varrer casa, lavar banheiro. Posso fazer isso na obra de Deus, mas na minha casa, nada disso, porque a minha casa tem quem cuide. Agora, eu vou cuidar da obra de Deus, e como missionária posso lavar banheiro até de alguém que esteja evangelizando. Mas na minha casa, todos cuidam da minha casa, porque é bênção de Deus, e Ele mesmo providencia quem cuide, porque a minha obra não é dentro de casa, a não ser os meus filhos que já ganhei para Jesus. Que isso aí era simultâneo, ganhando o povo lá fora e ganhando meus filhos. Então, é desse jeito. Eu fui capacitada pelo Espírito Santo para lavar banheiro da minha lavadeira, lá dentro da invasão. Ela adoeceu e o menino veio me avisar que ela estava doente. Nessa mesma invasão onde eu evangelizava, tinha essa lavadeira. Naquele tempo não tinha máquina de lavar para mim. Era lavando a roupa, pagando para lavar. E essa pessoa, durante todo o período que eu morei ali, ela esteve lavando a minha roupa e se converteu, porque no dia que ela adoeceu, o filho veio avisar e eu desci com ele para a invasão e cheguei lá, cuidei dela durante todo o dia, porque ela estava sozinha com o filho e o marido trabalhando fora daquela cidade. Então, é desse jeito, lavando o banheiro de alguém que eu vou ganhar para Jesus, mas na minha casa, todos cuidam da minha casa, aí eu vou cuidar da obra do Senhor lá fora. Dentro da minha casa, só dos meus filhos, que já estão criados, graças a Deus, e os netos são eles que criam, porque quem cria filho da maneira correta dentro da palavra de Deus, eles casam e criam seus filhos. Não somos nós que criamos. Avós, os avós, é para estar simplesmente orando e abençoando seus netos, mas não para criá-los.
E louvado seja Deus, porque essa obra missionária vai alcançar vocês também. Vocês não vão criar netos, vocês vão fazer os seus filhos crescer na presença de Deus. Eles vão saber o momento certo de casar. E seus filhos criarão seus filhos. E você só estará abençoando os seus filhos. Porque assim é a unção que o Senhor derrama sobre todo aquele que é um profeta do Senhor, que é um missionário do Senhor. Os profetas dos últimos dias, nós somos os missionários dos últimos dias da igreja na terra, como está escrito em Atos 2,17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então vamos à frente? Vamos à frente, porque o Senhor tem muita coisa para fazer e é acelerado no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus.